temos trabalhado, depois de um interregno para as cantatas e as apresentações variadas de dezembro, nós temos voltado a trabalhar o Evangelho de Marcos. Começamos lá atrás, no capítulo 1, versículo 1, e temos trabalhado verso um após o outro. E chegamos, depois de termos pregado o versículo 19 do capítulo 3, chegamos no 20º versículo, e hoje nós vamos examinar uma sessão que vai do 20 ao 30. Quantos têm o texto sagrado nessa noite? Ergam-no para que eu possa ver. Ótimo. Queria encorajar você a abrir e deixar aberto o texto no Evangelho segundo Marcos, 3º capítulo. Nós vamos considerar do 20º ao 30º versículo. Diz assim a minha tradução: Então ele, Jesus, foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que não podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, está louco. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado ao Filho dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Pai querido, fala aos nossos corações, abre as nossas mentes para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. O pecado imperdoável. Eu acho que deve estar publicado aqui atrás, exatamente, é o que trata esta seção do texto que nós lemos. Mas falar em pecado imperdoável não representa uma contradição a tudo que aprendemos nas Escrituras? A Bíblia não oferece perdão aos pecadores? Não aprendemos com Jeremias que as misericórdias do Senhor são inesgotáveis e se renovam todas as manhãs? Lamentações 3, 22 a 23. Esta passagem que fala sobre o pecado imperdoável não está em contradição com o resto da Bíblia? Não lemos, por exemplo, no Salmo 103, o seguinte, Salmo 103, 3 e 4 e 8 a 14, ali lemos o seguinte: é Deus quem perdoa todos os teus pecados. 4, que resgata a tua vida da sepultura e te coroa de bondade e compaixão. 8, o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem pena dos seus filhos, assim o Senhor tem pena dos que o temem. Pois ele sabe que somos formados de pó. Lembra-se que somos pó. Não seria então o perdão de pecados e a reconciliação
do homem com Deus uma das principais, se não a principal mensagem do Novo Testamento? Para sair do velho e ir para o novo. Nós não lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 17 e 19, Paulo dizendo: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Que negócio é esse de pecado imperdoável? A qual pecado se refere o nosso texto? O texto que lemos 3, se ele está aberto ainda no teu colo, 3, 28 e 29. A que se refere isso? Eu lhes asseguro, Marcos 3, 28 e 29. Eu, Jesus, lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. O que seria blasfemar contra o Espírito Santo? O que seria isso? Vamos descobrir nossa resposta examinando o texto. Vamos descobrir do que trata isso aí. Lemos em Marcos 3, deixa o teu texto aberto. Lemos em Marcos 3, 20, onde nós começamos a 22, duas acusações feitas contra Jesus. Lá no 20, então, Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. A primeira acusação: quando seus familiares ouviram disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam: está fora de si. E aí a segunda: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Na primeira questão, versículo 21, a família de Jesus havia ouvido que ele estava trabalhando noite e dia, atraindo multidões sem conta, ao ponto de exaustão. Eles concluíram que Jesus estava perdendo a cabeça ou enlouquecendo. Veremos a reação de Jesus aos seus familiares na próxima sessão. Se você estiver com o texto aberto, olha uma curiosidade. Olha como às vezes a gente passa batido por detalhes importantes. O versículo 21, continua no versículo 31. Olha aí, se tu leres aí o versículo 21. Quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, salta para o 31. Nisto chegaram sua mãe, seus irmãos, etc. Há uma história dentro de outra história. Essa segunda história, a história da família, a gente vai ver no próximo domingo, Jesus trabalhando e reagindo para essa questão dos familiares dele. Quem são os familiares de Jesus verdadeiramente? A segunda questão está no versículo 22. Versículo 22, Marcos 3, 22. Os escribas, os doutores da lei, acusam a Jesus de trabalhar em parceria com o demônio, expulsando demônios em nome do diabo. Esta é a questão central aí desta perícope, desta unidade sermônica. Antes de nós propriamente discutirmos o ponto central, devemos ter em mente que o objetivo de Marcos, o objetivo do evangelista e de todos os outros evangelistas é mostrar que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Marcos 1. Que fique bem claro para a audiência original de Marcos e para nós hoje à noite, que Jesus não pode ser tido meramente como um grande líder, um grande mestre, um grande profeta iluminado. Não é isso que os evangelistas se esforçam para mostrar. Eles tentam mostrar que Jesus é Deus encarnado.
Se você perder esse ponto, você passou batido em tudo. Os evangelistas e o Novo Testamento tentam mostrar de novo e de novo e de novo que Jesus Cristo é Deus eterno em forma de gente. Não é um líder, um novo religioso, não. Como disse o escritor irlandês C.S. Lewis, ou Jesus é um louco, ou um grande farsante mentiroso, ou ele é o Filho de Deus, o Deus encarnado, que é o cristianismo, é o que o cristianismo tem ensinado. O Novo Testamento labora e labuta para mostrar isso aí. O apóstolo Paulo se refere à divindade de Cristo quando ele chama Jesus do nosso grande Deus e Salvador. Cristo Jesus, em Tito 2,13, fala da sua pré-existência em Filipenses 2:5-8, em Marcos 14, para citar alguns exemplos da deidade, da divindade de Cristo. Em Marcos 14, durante o seu julgamento, quando o sumo sacerdote o inquiriu, Jesus ficou em silêncio e nada respondeu. Diz o texto, Marcos 14, 61-62. Diz ali, o sumo sacerdote tornou a interrogá-lo e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho de Deus? Jesus respondeu: eu sou. É muito claro isso. Em uma ocasião, também fora do script aqui, na época eu ainda tinha Facebook, alguns anos atrás, mas eu estava vendo uma postagem, e aí um pastor liberal, um pastor que se desviou do evangelho, colocou vários ismos, islamismo, cristianismo, judaísmo, shintoísmo e vários outros ismos, e perguntou embaixo: por que tu achas que só a tua religião salva? Listou um bocado de religiões, né? E ao final de uma lista enorme, budismo e vários outros ismos aí ele perguntou: por que razão, que cargas d'água tu achas que só a tua religião salva? Isso engana muito o cristão desavisado. Eu coloquei embaixo, eu disse: religião nenhuma salva, quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo, não é religião. Judaísmo, cristianismo, todos esses ismos não salvam ninguém, é Jesus Cristo o Salvador. A questão é se Cristo está na tua vida ou não. Essa é a questão. E não se tu pertences a essa ou aquela religião, se tu pertences a essa ou aquela igreja. A questão é Cristo. O que tu fizestes com Cristo? Cristo é o teu Salvador? És tu Cristo? És tu o Messias? Perguntou o sumo sacerdote em Marcos 14. És tu o Filho de Deus? Jesus respondeu: eu sou o Filho de Deus. Estava muito claro para Jesus a identidade dele mesmo. Jesus perdoou pecado, coisa que só Deus pode fazer. Jesus recebeu adoração, coisa que só pode ser dada a Deus. Jesus anunciou a sua vindoura ressurreição. Que autoridade, que coisa maravilhosa. Para pensar nisso. Jesus anunciou que ele morreria, seria sepultado e ressuscitaria. Onde está isso? Em vários locais. Por exemplo, em Mateus 12, 38 e 40, Jesus falou: eu vou morrer, mas eu ressuscitarei, eu voltarei outra vez. Esse é o Deus que você e eu adoramos, Jesus Cristo, o Senhor. Reiterando, Jesus é identificado no Evangelho de Marcos e em todo o Novo Testamento como Filho de Deus. Tanto no Evangelho de Marcos,
que nós estamos examinando, como nos outros evangelhos, Jesus vem promovendo obras do reino de Deus e fazendo bem a todos. Lemos da libertação, por exemplo, de um demoniado em Cafarnaum, logo no começo, e eu vou citar alguns episódios aqui que mostram que Jesus vem fazendo bem, Jesus vem curando, libertando, abençoando, e ao fazer essas coisas todas, os religiosos vão chegar a uma conclusão que é diametralmente oposta ao que deveriam chegar. Olha aí alguns exemplos do que Jesus vem fazendo, das obras que Jesus vem fazendo. Em Marcos, se você está com Marcos 3 aberto, dá uma olhada em Marcos 1, 27, quando Jesus liberta o endemoniado em Cafarnaum. Ali a conclusão é: todos ficaram admirados, que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Pois até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. Mais tarde, essas são as obras que Jesus vinha fazendo. Mais tarde lemos em Marcos 1, 32 a 34, na sequência: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoninhados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam várias doenças. Também expulsou muitos demônios, não permitia, porém, que falassem, porque os demônios sabiam quem ele era. Jesus não queria propaganda do inimigo, Jesus não queria publicidade do inimigo. Ainda um pouco mais tarde, Jesus cura um paralítico que foi baixado do telhado diante dele, e na ocasião Jesus dá evidência de quem ele é, perdoando o pecado. Marcos 2, 9 a 12. O que é importante nessas obras todas que Jesus estava fazendo é que Jesus operou essas obras de uma maneira pública, diante de todos. Todo mundo via o que Jesus fazia, enquanto a esmagadora maioria das pessoas via com bons olhos as boas obras, as boas ações, a bênção que Jesus estava sendo provida. Os religiosos, diz Marcos 3:2, olha Marcos 3:2, estavam atentos, estavam de olho em Jesus a fim de o acusarem. Olha só, olha aí o que diz Marcos 3:2, os fariseus estavam atentos a Jesus para ver se ele curaria no sábado, para que o acusassem. Que raça, hein? Jesus fazendo o bem e eles tentando acusar Jesus. Qual era o principal problema entre Jesus e os religiosos da sua época? Talvez você pergunte. Qual era, afinal de contas, a questão? Qual era o caso entre Jesus e a nata religiosa? É porque eles tinham uma tremenda inveja do mestre. Eles morriam de inveja de Jesus, porque eles não podiam fazer o que Jesus fazia. Jesus curava a torto e a direito, eles não conseguiam curar ninguém. Jesus expulsava demônio para cá e para lá, eles não expulsavam nada. Eles estavam ali boquiabertos e com inveja de Jesus, porque não podiam fazer as obras que Jesus podia fazer. E diante de demonstrações tremendas de poder e autoridade, diante de provas incontestes de bondade e amor aos necessitados, os líderes religiosos de Israel alegam que Jesus trabalha em parceria com o demônio. Estamos chegando aqui no pecado imperdoável, estamos caminhando. É exatamente isso que lemos em nosso texto, em 3:22. Olha 3:22, Marcos 3:22. Os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Quem cargas d'água é Beelzebu?
Você talvez pergunte: qual é a origem desse nome? Havia na cidade da Filístia um local chamado Ecrom, cujo deus era Baal-Zebude. Você pode ler, por exemplo, se você quiser, em 2 Reis 1:2, há várias citações desse deus Baal-Zebude. Por exemplo, 2 Reis 1:2, certo dia, Acasias, um rei Israel, caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então ele enviou mensageiros para consultar Baal-Zebude, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. O significado da palavra desse deus aí, pagão, Baal-Zebude, é Senhor dos Altos. É isso que quer dizer no original, Baal-Zebude. Porém, ao longo do tempo, os israelitas apelidaram o deus de Ecrom de Belzebu, que quer dizer Deus do esterco. Também pode ser traduzido como Deus das moscas, porque geralmente mosca se junta no esterco. E há uma contradição ainda assim entre o Deus do alto e o esterco que está sempre embaixo. Era uma forma sarcástica que os israelitas denominaram o Deus pagão de Ecrom. Essa denominação de Belzebu passou a ser utilizada em Israel para denominar a Satanás. E aqui eu queria que tu visses a gravidade deles chamarem Jesus, de associarem Jesus a Belzebu. Diante das maravilhas operadas por Jesus, qual é a conclusão desses camaradas aqui? Falamos de várias obras maravilhosas que Jesus realizou. Qual é a conclusão que eles tiram? A conclusão é que Jesus não é divino. Jesus é das moscas. Jesus é do esterco. Jesus seria servo de Belzebu, segundo a interpretação deles. Nós podemos ter absoluta certeza que a maioria dos israelitas não criam nessa forma. Eles poderiam não crer em Jesus, eles poderiam não ser discípulos de Jesus, a maioria, mas nenhum da massa do povão cria como os religiosos criam. O mesmo pode ser dito no dia de hoje. Mesmo aquelas pessoas que não acreditam que Jesus é divino, aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador, ainda assim, eu penso que raramente alguém diria que Jesus é das moscas, Jesus é das fezes, Jesus é um homem vil aliado a Satanás. O pecado que a liderança invejosa cometeu é raríssimo. E que pecado é esse? Eles atribuíram ao diabo as obras de Deus. E está aqui a definição de blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir aquilo que Deus faz como se o diabo estivesse fazendo. Marcos 3, 28 a 30. Marcos 3, 28 a 30. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo a respeito dele. Ele, Jesus, está com espírito imundo. O significado, então, do pecado imperdoável está no versículo 30. Jesus fazia boas obras no poder do Espírito Santo, mas eles disseram que Jesus realizava as suas obras no poder do espírito maligno. A repetição desse pecado só poderia acontecer se alguém que sabe que Deus está trabalhando por intermédio de um servo dele, mas conclui que o trabalho é de origem maligna. E aí eu fiz uma conjectura para fazer contemporâneo isso aqui. Eu fiz uma conjectura comigo mesmo. Vamos
Vamos conjecturar juntos. Vamos imaginar que eu ficasse com inveja do ministério de um colega pastor que estivesse florescendo. Vamos imaginar, por exemplo, que uma igreja, a igreja dele, estivesse crescendo e Deus estivesse promovendo um grande reavivamento no meio do ministério do meu colega. Imaginemos que nessa igreja, nesse ministério, muitas pessoas estivessem sendo salvas, missionários estivessem sendo enviados, muitas congregações estivessem sendo abertas. E ao invés de eu, pastor Raik, me alegrar pela grande obra do ministério do meu colega, eu, movido de inveja, possuído de inveja e em despeito, começasse a arguir que o meu colega está realizando uma obra através de um espírito imundo. E isso eu dissesse sem a intenção de me arrepender. Eu estaria então caindo nesse pecado aqui. Vejam que isso é uma coisa rara e difícil de acontecer. Jesus, interessantemente, refuta a palavra dos escribas, dizendo que Satanás não é inimigo de si mesmo, logo o que ele estava fazendo era legítimo. Lemos isso em Marcos 3, 23 a 26, você está com o texto aberto ainda? Quando eles acusaram Jesus, Jesus os chamou e respondeu com uma parábola, uma comparação. Disse Jesus, Marcos 3, 23, como é possível Satanás expulsar Satanás? 24, um reino dividido internamente será destruído. 25, da mesma maneira uma família dividida contra si mesma se desintegrará. E se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, não pode se manter de pé, está acabado. O argumento aqui é muito simples. Uma casa em que pai, mãe e filhos são inimigos uns dos outros está fadada ao fracasso. Os líderes estavam dizendo que Jesus estava expulsando demônios pelo poder do próprio demônio. Isso equivale a dizer que o reino, a casa de Satanás estava fadada a acabar. Basicamente, Jesus está dizendo, o diabo é maligno, mas não é burro. Satanás não é burro para se autodestruir. O que eu estou fazendo é real. Jesus usa ainda uma outra ilustração no verso 27, Marcos 3, 27, olha aí. Quem tem poder para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens? Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear a sua casa. Quem é o homem forte aqui? Quem é o homem forte nesse texto? É Satanás, o homem forte. Quais são os bens do diabo? Os bens do diabo não são casa, carro, ele está se lixando para isso. Patrimônio. Satanás tem um interesse apenas em pessoas. Os bens do diabo são pessoas. E ele se apossa delas. Jesus está dizendo que ele não está em parceria, contrário ao que estava dizendo, ele é mais forte. E ele resgata e liberta pessoas que eram possessão ou bens de Satanás. Qual é o resumo da nossa reflexão hoje à noite? Primeiro, só se comete pecado imperdoável quando se atribui ao diabo as coisas de Deus. Eu imagino que nunca ninguém aqui fez isso. 2, ninguém pode acusar ou julgar outra pessoa de ter cometido pecado imperdoável. Nós devemos nos julgar a nós mesmos e não julgar os outros. 3, devemos nos examinar a nós mesmos quanto ao temor do Senhor, porque quando tememos a Deus, jamais cometeremos este pecado. 4, enquanto existir qualquer inclinação para arrependimento, jamais haverá um pecado imperdoável nas nossas vidas. Amém? Enquanto existir qualquer inclinação, qualquer desejo de arrependimento, jamais cometeremos o pecado imperdoável. Que Deus possa aplicar a sua palavra ao seu coração. E aqui, eu queria perguntar para você que nos visita, quem sabe você não, com certeza,
não praticou o pecado imperdoável, mas tem estado longe de Jesus, tem estado distante do Senhor. Você não sente segurança. Eu queria fazer um convite nessa segunda semana de 2020. Você que entendeu a mensagem do Senhor, mas como aqueles religiosos está rebelde, está distante do Senhor, ainda não se rendeu, como Jesus diz, ainda não colocou a cabeça debaixo do jugo, ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu queria dar uma oportunidade para que você fizesse isso hoje à noite, e o seu ano fosse bem diferente do ano que passou. Muitos dos que estão aqui já fizeram isso. De fato, a esmagadora maioria das pessoas que estão aqui já fizeram isso. Entregaram a direção das suas vidas a Jesus. Mas pode ser que haja alguém aqui que nunca fez isso. De repente é um religioso apenas. Pode até ser que tenha vindo muitas vezes à igreja, mas nunca se rendeu, nunca se entregou a Jesus, se arrependendo da sua forma de vida indiferente e se voltando para o Senhor. Eu queria dar uma oportunidade a alguém que quer entregar a sua vida a Jesus hoje à noite e ter um ano, ter uma vida diferente, com Jesus como seu capitão, como seu chefe. Levante a sua mão corajosamente. Em nome de Jesus, levante a sua mão corajosamente. Alguém aqui à minha direita que quer receber a Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor. Alguém à minha esquerda, esteja orando a igreja. O diabo não quer que ninguém saia do seu comando. Não resista à voz do Espírito Santo. Alguém em cima, alguém aí na galeria quer entregar sua vida a Cristo. Cristo te estende a sua forte mão. Amigo querido, não resistais à voz de Deus. Você pode resistir à minha voz, mas não resista à voz de Deus. Entregue-se ao Senhor Jesus e você será muito feliz.